O homem sorridente. Cerca de 5 anos atrás eu morava no centro de uma grande cidade nos Estados Unidos. Eu sempre fui uma pessoa noturna, então muitas vezes eu ficava entediado depois que meu colega de quarto, que decididamente não era uma pessoa noturna, ia dormir. Para passar o tempo costumava fazer longas caminhadas e passar o tempo pensando. Passei 4 anos assim andando sozinho à noite e nunca tive motivo para sentir medo. Eu sempre brincava com meu colega de quarto que até os trafi da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, algo entre 1 e 2 da manhã, e eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia bem longe do meu apartamento. Era uma noite tranquila mesmo para uma noite de semana, com muito pouco trânsito e quase ninguém a pé. O parque, como na maioria das noites, estava completamente vazio. Virei por uma pequena rua lateral para voltar ao meu apartamento quando notei pela primeira vez, do outro lado da rua do meu lado, estava a silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada caixa com um estranho passo para frente. Eu acho que você poderia dizer que ele estava dançando andando, indo direto para mim. Decidindo que ele provavelmente estava bêbado, eu me aproximei o máximo que pude da estrada para dar a ele a maior parte da calçada para passar por mim. Quanto mais perto ele chegava, mais eu percebia o quão graciosamente ele estava se movendo. Ele era muito alto, esguio e usava um terno velho. Ele dançou mais perto ainda até que eu pudesse ver seu rosto. Seus olhos estavam arregalados e selvagens, a cabeça ligeiramente inclinada para trás olhando para o céu. Sua boca estava formada em uma caricatura dolorosamente larga de um sorriso. Entre os olhos e o sorriso decidi atravessar a rua antes que ele dançasse mais perto. Tirei os olhos dele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei ao outro lado, olhei para trás e então parei no meio do caminho. Ele havia parado de dançar e estava parado com um pé na rua perfeitamente paralelo a mim. Ele estava de frente para mim, mas ainda olhando para o céu, sorriso ainda largo em seus lábios. Eu estava completamente, totalmente nervado com isso. Comecei a andar novamente, mas mantive meus olhos no homem e ele não se moveu. Uma vez que eu tinha colocado cerca de meio quarteirão entre nós, eu me afastei dele por um momento para observar a calçada na minha frente. A rua e a calçada à minha frente estavam completamente vazias. Ainda enervado, olhei de volta para onde ele estava para encontrá-lo desaparecido. Por um breve momento me senti aliviado até que o notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava ligeiramente agachado. Eu não podia dizer com certeza devido à distância e às sombras, mas tinha certeza de que ele estava de frente para mim. Eu tinha desviado o olhar dele por não mais de 10 segundos. Então ficou claro que ele havia se movido rápido. Fiquei tão chocado que fiquei ali por algum tempo olhando para ele. Então ele começou a se mover em minha direção novamente. Ele deu passos gigantes e exagerados na ponta dos pés, como se fosse um personagem de desenho animado se aproximando de alguém, exceto que ele estava se movendo muito, muito rapidamente. Eu gostaria de dizer que neste momento eu fugi ou peguei meu spray de pimenta, meu celular ou qualquer coisa, mas não o fiz. Eu apenas fiquei ali, completamente congelado, enquanto o homem sorridente se arrastava em minha direção, e então ele parou de novo, a cerca de um carro de distância de mim, ainda sorrindo seu sorriso, ainda olhando para o céu. Quando finalmente encontrei minha voz, deixei escapar a primeira coisa que me veio à mente. O que eu queria perguntar era: que merda você quer, em um tom raivoso e autoritário. O que saiu foi um gemido. O que diabos? Independentemente de os humanos sentirem ou não o cheiro do medo, eles certamente podem ouvi-lo. Ouvi em minha própria voz e isso só me deixou com mais medo, mas ele não reagiu a isso. Ele apenas ficou ali sorrindo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou bem devagar e começou a dançar e se afastar, bem desse jeito, não querendo virar as costas para ele novamente. Eu apenas observei ir até que ele estava longe o suficiente para quase ficar fora de vista, e então eu percebi uma coisa: ele não estava mais se afastando e nem estava dançando. Eu assisti com horror enquanto a forma distante dele crescia cada vez mais. Ele estava voltando para mim e desta vez ele estava correndo. Eu corri também. Corri até sair da estrada lateral e voltar para uma estrada melhor, iluminada com pouco tráfego. Olhando para trás de mim, então, ele não estava em lugar algum. O resto do caminho para casa continuei olhando por cima do ombro, sempre esperando ver seu sorriso estúpido, mas ele nunca estava lá. Morei 6 meses naquela cidade depois daquela noite e nunca mais saí para passear. Havia algo em seu rosto que sempre me assombrou. Ele não parecia bêbado. Ele não parecia chapado. Ele parecia completamente, totalmente insano. Isso é uma coisa muito, muito assustadora de se ver. Tive uma experiência incrivelmente assustadora ontem à noite e queria saber se alguém aqui já teve um encontro semelhante.
Então, ontem à noite eu estava na casa de uma colega de classe trabalhando em um projeto de grupo que deve ser entregue amanhã. Eu moro em um apartamento na cidade onde nossa universidade está localizada e meu colega mora na casa de seus pais que fica no sopé da cidade. Para chegar à casa você tem que dirigir por uma estrada de 2 pistas relativamente isolada e estreita por cerca de 5 a 6 milhas. Começamos a trabalhar no projeto por volta das 18 horas e acabei ficando um tempo depois que terminamos nosso trabalho. Então eu saí de sua casa bem tarde por volta das 11 e comecei a descer a estrada de volta para a cidade. Eu não percebi o quão difícil seria navegar pela estrada à noite. Não havia postes de luz e a estrada estava descuidada e cheia de buracos. Além disso, eu não tinha serviço de celular, então tive que dirigir bem devagar para ter certeza de que não ia bater. Imagino que estava a cerca de 3 milhas da casa quando virei uma esquina apertada e vi uma caminhonete com uma carapaça estacionada na diagonal do outro lado da estrada. A forma como estava estacionado impedia completamente o meu caminho e não podia dar a volta porque havia um barranco em ambos os lados da estrada. A única maneira de eu ir neste momento era para trás, onde havia um pull-off que eu poderia usar para virar meu carro. A princípio não consegui ver dentro da cabine, mas quando liguei os faróis altos vi que havia um homem caído no banco do motorista, a cabeça apoiada no volante como se tivesse sido nocauteado depois de um mau acidente. Eu imediatamente senti que algo estava errado. A forma como o carro dele tinha coincidentemente parado em uma posição que bloqueava totalmente a estrada era uma grande bandeira vermelha para mim. Eu decidi, caguei para essa merda e optei por voltar para a casa dos meus colegas e explicar o que estava acontecendo. Dei a ré no carro e mantive meus olhos indo e voltando entre meu retrovisor e a caminhonete. Olhei e vi que estava quase na arrancada onde poderia me virar. Quando olhei para trás, meu coração pulou cerca de 5 batidas. O homem que estava curvado no banco do motorista agora estava andando em direção ao meu carro em um ritmo apressado, enquanto alguns outros homens pularam para fora do trailer e começaram a se mover em minha direção também. Entrei em pânico e acelerei para trás no pull-off, o que estragou muito o trem de pouso do meu carro. Quando coloquei em movimento, o cara já estava na minha porta do lado do passageiro puxando a maçaneta que graças a Deus estava trancada. Eu só tive um breve vislumbre dele, mas seu rosto parecia estar cheio de crostas e couro. Definitivamente um viciado em meta ou algum tipo de usuário de substâncias. Eu acelerei e não reduzi a velocidade até chegar à casa, constantemente checando meu retrovisor para ver se eles estavam me seguindo. Felizmente eles não me seguiram e quando cheguei em casa expliquei o que tinha acontecido para meu colega de classe e chamamos a polícia. Fiquei grato que meus amigos pais foram gentis o suficiente para me deixar passar a noite. Eles não encontraram ninguém na estrada que corresponda à descrição, mas eu registrei um boletim de ocorrência e eles me disseram que estariam atentos a veículos semelhantes e atividades suspeitas. Mas puta merda, eu ainda estou tão abalado com isso. Continuo tendo a mesma adrenalina que tive quando vi o cara, sempre que penso nisso. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no vídeo que vai aparecer agora.